Noticiamos recentemente no site do areamilitaroff.com uma notícia realmente muito importante, uma notícia muito assustadora do ponto de vista geopolítico na Ásia. Foi uma notícia em que, eu vou ser sincero, me preocupou pelo nível que ela teve em sua conformação militar para a região do Mar da China Meridional e para a Ásia. Claro, uma notícia da China, mas de certo modo, por este nível de atenção que merecia, não teve uma repercussão tão importante desde a época que essa lei foi criada, ou seja, a lei de convocação dos militares reservistas e também daqueles indivíduos que estão na linha de serviço obrigatório da China. Foi uma lei que foi criada, vejam só, em dezembro de 2022, no final do ano passado. E vocês ficaram sabendo desta lei que foi criada na China e eu não fiquei sabendo. E veja que nosso trabalho aqui é de varrer diversos organismos governamentais, de defesa, de política, de todo o mundo e, é claro, realizamos uma filtragem muito a fundo, muito forte, para aqui trazer de forma muito didática e em primeira mão para vocês no site, no YouTube e nas redes sociais. Mas uma notícia tão importante dessa não foi pautada em nenhum ponto. Nos últimos dias, eu observei apenas uma revista eletrônica que não é especializada em assuntos de defesa e segurança que tratou sobre esse tema. E recebemos, é claro, uma informação de uma informante em anonimato que ela morou na China, ela foi perseguida na China e ela colocou esse relato desta lei que ninguém estava abordando. E então realizamos aqui, mais ou menos há dois, 3 dias, esta notícia que realmente o governo chinês está convocou todos os reservistas acima de 18 anos a se apresentarem a partir de 1º de março deste ano em seus respectivos distritos militares. Ou até mesmo o que eles chamam, que eu vi aqui, eles chamam também de escritórios de mobilização de defesa orientados para a guerra. Foi um dos poucos sites que tratou deste tema, que foi o The Epoch Times, que é um site em inglês, que foi um dos poucos que tratou deste assunto. E vejam só, foi uma ação realmente inesperada e absolutamente muito discreta do Partido Comunista que ocorreu após a 38ª reunião do Comitê Permanente da 13ª Assembleia Popular Nacional do Partido Comunista Chinês, que ocorreu em 30 de dezembro do ano passado. Vejam só, foi uma lei que foi protocolada, foi aprovada pela Assembleia, que ela vai entrar em vigor a partir de 1º de março. Mas antes, vejam só que o governo chinês ele emitiu uma profunda convocação em massa de toda a sua população. Inclusive, essa correspondente, essa informante, ela me relatou que celulares estão recebendo avisos do governo para esses indivíduos acima de 18 anos e até aqueles que tiveram experiência em combate, experiência ali no meio militar, a irem até esses distritos militares ou escritórios militares de determinada região e outras que também estão sendo formuladas, construídas para receber esses indivíduos a se apresentarem. E aqueles indivíduos acima de 18 anos que já estão ali na sua faixa de serviço obrigatório devem obrigatoriamente se apresentarem de forma imediata.
O que entendemos é, esses indivíduos na faixa de 18 anos que não fizeram ainda o serviço obrigatório militar, eles devem imediatamente comparecerem, mesmo aqueles que estão em faixa universitária ou de escola. Não há nenhum acréscimo nesta lei que foi protocolada, que foi aprovada pela Assembleia Comunista, que tem exceções desses indivíduos que estão fazendo faculdade ou outro tipo de atividade. Não tem nada pautado. Então é obrigatório, de imediato. Aí, chegando lá, eles podem se explicar, mas provavelmente, dependendo da área em que esses indivíduos atuam, eles não vão ser liberados. E por quê? Qual que é o motivo disso? Isso é o que realmente estamos tentando imaginar. Será que é um preparativo para a guerra que vai acontecer de imediato em Taiwan, estimulado pela guerra lá na Ucrânia? Será que é um preparativo para auxiliar a Rússia numa possível terceira guerra que vai explodir com toda certeza? Posso estar exagerando, mas tudo leva a crer que vai estourar uma terceira guerra mundial em um momento breve ou a longo prazo. Porque toda a conformação de conflito, de manobras militares do Ocidente e da Rússia que está ocorrendo neste momento, tem indicativos para isso. Há um plano muito poderoso de Kiev iniciar ataques na Crimeia. Por que não fez ainda? Porque ainda falta apoio dos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos realmente irão auxiliar essa tentativa de retomada da Crimeia? A Rússia já deixou claro que não vai aceitar isso. Enfim, depois que o Estado emitiu essa ordem de mobilização, o pessoal da reserva que não recebeu o aviso de convocação não deve deixar o local de registro da reserva. Por isso que as mídias estatais e diversos dispositivos eletrônicos estão sendo bombardeadas por comunicados do governo chinês para que esses indivíduos ainda não convocados, ou seja, nominalmente, eles não deixem a sua região. Vai fazer uma viagem ou para o exterior, não deixem a sua região. Não há ainda nenhum relato de indivíduos chineses ali na faixa de convocação sendo impedido, por exemplo, de deixarem o país continental. Não há nenhum relato ainda desse tipo. Há, claro que um relato muito robusto que esses indivíduos de 18 anos eles devem imediatamente, independente do estado que eles estão, se eles estão estudando, se eles estão trabalhando. Isso já é um relato fixo que nós aqui do Área Militar recebemos desta informante. E continuando, esses indivíduos que vão para esse distrito ou escritório militar, nesse local de inscrição de reservista, se tiverem saído, essa notícia, essa lei ela deixa bem clara, se eles realizaram uma viagem fora desse local, eles devem retornar imediatamente e aguardar um comando, aguardar qualquer tipo de convocação, ou melhor, de uma segunda convocação. É o que nós entendemos aqui. E aí vem a pergunta, como ninguém ainda divulgou uma importância de uma lei desta na mídia internacional, como ninguém ainda conseguiu fazer uma análise desta, será que por conta dessa notícia que foi muito discreta, que foi divulgada pelo Partido Comunista em seu site, vocês estão vendo aqui, essa é a notícia. Ninguém está inventando. Muitos perguntam, cadê a fonte dessa notícia? A fonte somos nós. A fonte é a lei que foi criada, né, pela República Popular da China. E o Congresso aprovou essa lei. Ou melhor, né, o Partido Comunista aprovou esta lei. Então, está aqui tudo em chinês, né, mas é claro que a gente traduz. E vamos destacar alguns pontos muito interessante que o capítulo 1 ele fala das exposições gerais
que detalha que a ação do Ministério da Defesa neste momento, desta lei, vai ter a finalidade de melhorar o sistema de pessoal da reserva, padronizar a gestão do pessoal da reserva, salvaguardar os direitos e interesses legítimos do pessoal, enfim, toda uma conformação que é para melhorar ali os quadros complementares reservistas e os quadros de reserva complementares do Exército Popular da China. Quando digo Exército Popular de Libertação da China, estou dizendo o quê? As Forças Armadas Chinesas. E tem o quê? O Exército, a Força Terrestre do Exército Popular da China, que é o Exército propriamente dito, como se fosse no Brasil. Então, foi realmente uma lei muito interessante, uma lei que realmente assusta, mas não houve qualquer menção a um preparativo para uma guerra. Apenas convocando, só que esse apenas convocando são milhões e milhões de reservistas na faixa etária dos 18 anos para cima, ou seja, aqueles que estão ainda em níveis de reservistas. E fora que ainda não convocaram aqueles inativos, porém estão aptos naquela determinada faixa etária a ingressarem novamente à disposição do governo. E o artigo 18, ele diz bem claro que o pessoal da reserva vem principalmente de militares aposentados, profissionais e técnicos que atendem ao padrão e estão registrados. Dando 8 itens: amar o Partido Comunista, cumprir as leis, ter 18 anos ou mais, ter condições físicas plenas e também mentais, certo nível educacional e capacidade de trabalho. Vejam que exigente que é o Exército, ou melhor, o Ministério da Defesa chinês. E outras condições estipuladas por leis e regulamentos, e entre outros itens. E ainda ele coloca que o segundo parágrafo deste artigo, 18, ele diz que, convocando qualquer cidadão, inclusive mulheres com 18 anos ou mais de idade, que evidencia exatamente isso, mulheres sendo convocadas. Apurando aqui com essa informante, ela deixou bem claro que, exceto durante a gravidez, licença maternidade e também amamentação. Então, ao que se sabe, se dará pelo menor tempo de serviço de 4 anos, os soldados comuns também podem solicitar dispensa após atingir a idade de 30 anos. E os oficiais precisam servir até 45 e 60 anos, dependendo de suas patentes. Isso é o quadro normal da carreira militar antes de sair para a reserva. E ainda no mesmo dia dessa aprovação da lei, o presidente Xi Jinping ele assinou uma ordem ainda presidencial 127, promulgando que esta lei entraria em vigor em 1º de março. Então, o governo fez toda essa movimentação antes de 1º de março, para o quê? Não haver dificuldade durante a convocação e translado e movimentação desses reservistas. Ou seja, para não acumular até a partir de 1º de março um quantitativo enorme de reservistas que vão se apresentar. Então, você chamando agora, você espaça esse tempo para unir esses reservas do Exército Popular de Libertação da China. E um quadro que eu queria destacar aqui, que é muito importante também, que fala sobre as patentes de soldados e oficiais graduados, ou melhor, soldados, né, os graduados e os patentes que são de oficiais desses reservistas. Então eles têm ainda essas patentes, essas graduações. Não vão perder, esses militares da reserva não perdem. Então ele coloca aqui no artigo 12, as fileiras militares e oficiais da reserva são divididas em 7 fileiras. Oficiais da reserva, coronel, tenente-coronel, major, tenentes da reserva, que são os capitães, tenentes, segundos tenentes, e as fileiras dos sargentos da reserva, que são divididas em 3 fileiras. Sargentos da reserva, que são o sargento-mor, reserva, segundo sargento-mor, terceiro sargento-mor, sargentos intermediários, que são o sargento de primeira classe, e os sargentos juniores, são os mais inferiores, são aqueles sargentos e os cabos da reserva. E ainda, ele diz aqui que existem 2 patentes nas fileiras militares da reserva, como o soldado raso de primeira classe e o soldado raso de serviço de reserva. Então, ele destacou aqui o que, por exemplo, é a hierarquia militar aqui no Brasil, que é também muito simples. Ali tem o praça, que são os graduados,
tem os oficiais, que são os tenentes, os capitães, os majores, que são também os tenentes-coronéis, os coronéis, generais, isso no Exército. E tem ali na Força Aérea, tem ali na Marinha, entre as suas hierarquias que diferem uma da outra. Mas, de forma geral, você tem ali um quadro de militares reservistas que não perdem suas patentes, não perdem as suas graduações. Então, isso foi um apanhado, né, geral do que aconteceu, que poucas mídias informaram o público, principalmente as especializadas. É claro que deixamos de compartilhar de forma imediata, sempre que há uma notícia tão importante, principalmente lei aprovada, bem importante como esta lá na China, sempre estamos aqui realizando uma análise e colocar de forma imediata e exclusiva no site. Mas realmente isso escapou. Por quê? Provavelmente foi uma lei criada às pressas e uma lei também muito discreta, que foi colocada no site para o quê? Para os chineses também ficarem atentos a esse chamado e para os escritórios distrito-militares também serem notificados. Se não for assim, eles também não têm como ter essas informações, porque eles também se atualizam diariamente com as informações que vêm do governo chinês. E aqui a sorte que essa informante, ela trouxe esse conteúdo, essa lei, e que realizamos aqui uma análise de forma bem clara dos pontos principais dessa lei. Então deixar bem claro que é uma convocação de reservistas acima de 18 anos, principalmente daqueles que estão em plenas condições de exercer sua função, tá? Reservistas, para um possível melhoramento das Forças Armadas da China em todos os padrões do quadro complementar de reserva, para que não há ainda nenhuma informação vinda da China, o motivo disso, nem da inteligência do Ocidente, por exemplo, se é um preparativo para uma invasão em larga escala de Taiwan. Pode ser que sim, pode ser que não, ou ajudar a Rússia de alguma forma. Sabemos que há uma grande necessidade das nações hoje, principalmente do Oriente, Rússia, usar os reservistas para cumprir algumas missões e operações específicas. E isso é claro, principalmente em guerra. Então, vamos acompanhar esse desfecho, vamos ver o que pode sair disso, se há realmente uma conformação de uma guerra ou realmente um quadro de melhoramento ali do quadro de reservas da China, para identificar um quantitativo exato, o qualitativo que a China tem de reservistas, ainda não sabemos. Provavelmente neste ponto seja isso, mas uma guerra a gente não pode descartar também ali de uma invasão em Taiwan, por exemplo. Obrigado pela sua presença neste momento, ficar até o final do vídeo. Espero que tenham gostado dessa análise. Realmente uma notícia extremamente importante que quem acompanha o site areamilitaroff.com com certeza já estava sabendo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativarem o sino de notificação, se possível doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com, que vai ajudar imensamente o nosso trabalho diário, porque temas sensíveis como esse às vezes perdem a monetização e aqui diminui o engajamento do canal. Obrigado e te espero no próximo vídeo aqui no Área Militar.